Boa noite! Na fria noite em São Paulo, aqui está fazendo por cerca de 7 graus. Estamos começando hoje uma super live Manicômio Tricolor especial. Hoje a entrevista é com um jogador que ajudou a construir a história do São Paulo, a grandeza do São Paulo Futebol Clube. Eu falo com Renato Morungaba, um craque que jogou no São Paulo no final dos anos 70 e começo dos anos 80. E conosco também estão Mesquita e Giuseppe Carboni. Então, primeiro, como sempre aqui, eu passo a palavra para o nosso convidado dar o seu boa noite. Boa noite, né? Um prazer estar aqui, poder falar, né? O São Paulo foi, assim, 5 anos na minha vida profissional que consegui voltar à seleção brasileira, né? Participar do Mundialito, eliminatórias, Copa do Mundo, né? De 82, conquistar títulos pelo São Paulo. Então, vai ser uma honra a gente bater um papo aqui gostoso e poder informar, né, os torcedores do Tricolor aí, esses anos, né, 80, 81, 82, 83, 84 pelo São Paulo Futebol Clube. Giuseppe, você tem uma pergunta para o Renato? Inicialmente, boa noite, Aldo, Mesquita. Boa noite a quem está nos assistindo e, em especial, ao nosso convidado, que foi muito gentil em aceitar o convite. E é mais um daqueles que a gente tem que receber, infelizmente, virtualmente, com tapete vermelho. Renato, sinta-se um tapete vermelho esticado para ti, aqui conosco. E sim, eu tenho uma pergunta inicial. Como você colocou, você chegou em 1980 no São Paulo, certo? Janeiro de 80, isso. Tá. E me coloca assim, como que era o elenco do São Paulo? Porque ele foi um elenco extremamente vencedor e quando não venceu, chegou às finais. Nós tivemos o bicampeonato paulista, nós tivemos um vice-campeonato brasileiro e, infelizmente, nós tivemos um bi-vice-campeonato paulista. O São Paulo chegou 4 anos seguidas na final do Campeonato Paulista, certo? Foram 4 anos seguidas. Numa época em que o Campeonato Paulista era um verdadeiro paulistão. Não é o que hoje muita gente diz que é o paulistinha. Naquela época era o paulistão. Conta como que era o São Paulo, o grupo do São Paulo, a estrutura do São Paulo, quando você chegou vindo do Guarani. O São Paulo, começo de 80, fez várias contratações, né? Eu fui uma delas, Ailton Lira também, que ficou só 6 meses com a gente, Paulo César, acho que o Ney, que estava jogando no São Bento, veio também, Oscar veio 6 meses depois, né? E nós chegamos a disputar, primeiro foi o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos altos e baixos no Campeonato Brasileiro, e começamos Carlos Alberto Silva, a montar aquela equipe forte para o Paulistão, né? E, graças a Deus, até o final do ano, nós conseguimos ser campeão paulista de 80, né? Inclusive, nós fizemos 2 jogos seguidos, um amistoso com o Palmeiras, no Morumbi, que nós ganhamos de 4-0, no domingo, pelo Paulistão contra o Corinthians, também nós ganhamos de 4-0, aí começaram a chamar a máquina tricolor, né? Porque essa equipe, o Dario Pereira pela seleção do Uruguai, e mais 6 jogadores foram convocados para a seleção brasileira. Então, era um time fortíssimo, né? Fantástico, fantástico. Mesquita, você tem uma pergunta para o Renato? Não, eu não tenho pergunta. Eu tenho alguns estabelecimentos aqui. Primeiro, né? Agradecer ao Renato. Renato, em 1977 eu tinha 8 anos de idade, então eu não posso dizer que acompanhei o primeiro título do São Paulo. Mas em 1980, eu ganhei a primeira camisa do São Paulo. E o número dela era 8, porque a minha mãe comprou essa camisa 8. E a camisa 8, você sabe que é você, né? Então, eu falar da admiração que eu tenho por aquele time, 80, 81 e tudo que veio, é ser redundante, né? Eu tenho um respeito imenso, agradecer demais por você estar aqui. Eu estou falando aqui, meu coração está aqui para sair pela boca, né? Porque nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter essa oportunidade. Obrigado, internet, quem inventou, né? Mas vamos lá.
o Renato, ele vem de um time que já era um monstro no Guarani. Se vocês olharem o Guarani, que foi campeão brasileiro, o Renato já faz parte de muito time bom. E ele já era um monstro lá. É impressionante. Eu fico pensando assim, como é hoje? Hoje a gente não vê muito isso, né? No interior, talvez, mas como era aquilo? A gente assistia jogos, né? Você deve ter jogado, lembra os jogos 11 horas da manhã, que passava na TV na época, né? Como é que era isso? Como é que era sobreviver naquela época? Jogador hoje treme com tudo. Os caras, vocês jogavam 11 horas da manhã, sexta de noite, com o Zé Silvério narrando, Silvio Luiz. Como é que era isso? Olha, nós tivemos uma fase, como eu falei antes, que teve vários jogadores do São Paulo foram convocados para a seleção brasileira. Então, nós tivemos algum momento no Campeonato Paulista que nós tivemos, acho que quase um mês jogando, né? Uma terça, jogava quinta, sábado, domingo, depois jogava na outra terça, quinta. Mas ninguém queria ficar de fora, mas não tinha como. Né? Então, hoje a gente vê, são jogos, hoje é uma situação diferente, né? Hoje a parte física é muito mais forte, né? Os jogos são mais corridos, né? Mas, em compensação, falta muito mais técnica como da nossa época, né? Na nossa época, você tinha o meia esquerda, que era a camisa 10, e o meia direita, o ponta de lança número 8. Então, todas as equipes, mesmo do interior, tinha 2 jogadores que você tem que fazer uma marcação muito, muito forte. Que aquela, né, principalmente os 2 conseguiam jogar bem, você conseguiria as vitórias, né? Então, eu fiz parte desse grupo do São Paulo. Foi importantíssimo essa vinda, né, de São Paulo, inclusive essa história de eu vir para o São Paulo, quem começou, né, em finalzinho de 79 foi o Carlos Alberto Silva. Eu estava treinando no Guarani e ele me chamou do lado assim, Renato, você tem interesse em sair de São Paulo? Desculpa, do Guarani, né? E aí eu comentei, não, eu estou bem aqui, nós tínhamos sido campeão brasileiro um ano antes, nós estamos bem no Campeonato Paulista, disputamos a Libertadores. Eu falei, não tem interesse. Ele falou, tá bom. Aí ele virou, eu olhei para ele. Eu falei, professor, mas por que você está me perguntando isso? É porque eu estou indo para o São Paulo e gostaria de levar você. Eu falei, então eu vou junto, né? A gente passou 1, 2 meses, 3 meses, eu acho que ele deve ter pedido para o São Paulo contratar meu pai. E aí, 2, 3 meses, eu estava trabalhando com ele no São Paulo também. Mas aí, ele está comentando do Guarani, né? Realmente, o Campeonato Brasileiro foi importantíssimo, né? Porque na final, como o Zé está suspenso, 5 jogadores daquele grupo, né, como titular, era da base do Guarani, era muito forte a base do Guarani. Né? E nós tivemos uma oportunidade, depois do jogo com o Internacional, nós tivemos uma sequência do Goiás, aqui nós empatamos, de 11 jogos até a final, ganhamos todos, né? A maior sequência que tem até hoje no Campeonato Brasileiro. Então, foi, assim, um momento histórico para nós, que proporcionou, é claro, mais para frente, né? Eu ter ido no São Paulo, voltado para a Seleção Brasileira, foi muito importante nesse começo da vida da gente, tá? O Daniel Carvalho, nosso amigo aqui, está fazendo uma pergunta. Renato, como o time do São Paulo contribuiu para a sua convocação para a Copa de 82? Veja bem, eu fui revelado no Guarani, mas sempre, apesar que em Morungaba, né, minha família, mais conhecida, a maioria era tudo palmeirense, né? Então, eu era palmeirense até começar a ser um jogador profissional, né? Aí é outra história, Mas a gente tinha um objetivo na vida, era pelo Guarani, e claro, com o objetivo de você atingir um time grande, né? Com todo respeito ao Guarani, até hoje eu trabalho no Guarani, sou coordenador técnico, mas essa minha ida para São Paulo, assim, profissionalmente foi importantíssimo para mim, como eu disse antes, porque eu consegui voltar para a seleção brasileira, tinha sido convocado 2 jogos pelo Guarani, e voltei, né, com o Tele Santana, e fui naquela sequência do Mundialito, eliminatórios, até 82, a Copa do Mundo.
Mesmo assim, em 83, estava no São Paulo, joguei Copa Parreira, Copa América, e isso me ajudou bastante, né? E era um jogador um pouco mais experiente do que no Guarani, né? Tinha 18, 19 anos, né? 20 anos no São Paulo. Eu comecei principalmente em 81, 82, 83, foram os anos que eu fiz né? Acabei fazendo, falam 100 gols no São Paulo, mas acho que o total foi 102 gols que eu fiz pelo São Paulo. E eu acho que aí foram 5 anos aí maravilhosos no São Paulo. Tem coisa boa do São Paulo, sabe? O Fábio Alexandre Cerqueira, nosso amigo aqui da live também, ele tá com tanto frio em São Roque lá que ele tá gaguejando aqui no chat. Ó. Boa noite. Agora sim. E eu vou Tá feia a coisa aproveitar, aí. eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Nesses dias frios, para jogar naquela época, vocês usavam camisa de manga comprida, né? Ela era mais pesada do que o material esportivo de hoje? Ah, isso era mais pesado. Quando chovia, então, era pior ainda. A bola também era aquela bola de capotão, né? A camisa, a camisa ficava pesada. A chuteira, então, pelo amor de Deus, né? Nossa, eu nem falo. A bola mais pesada. Mas era aquela realidade, né? O futebol para nós era aqueles anos, né? Mas não tem comparação. Hoje os jogadores eles jogam uma semana jogam uma chuteira, na outra ele está jogando com uma outra. As camisas são totalmente diferentes. A modernidade, né? Fez com que hoje não tem nem comparação. Inclusive, até eu postei no Instagram uma pessoa que me mandou, né? Camisa do São Paulo, você vê, a camisa não tem nada. Só tem o símbolo, né, do São Paulo, né? O logotipo do São Paulo, né? E você não vê propaganda, você não vê nem a marca da camisa qual que era, né? Pra você ter uma ideia. Mas eu já, realmente, ou às vezes a camisa era de lã, você jogando no calor, aquele calor, aquela camisa pesada de lã. Mas era a nossa época era essa, e a gente tinha que jogar dessa maneira, não tinha uma camisa que nem hoje, né? Tinha uma maravilha, levinha, você não sente nada, chuteira, então nem se fala, né? Mas eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, né, por tudo que a gente fez na nossa carreira, independente dessas coisas, né, essas coisas do futebol, camisa, bola, tudo. Eu acho que a gente tentou ser o profissional o máximo possível e todo clube, né, eu tinha uma mania, todo clube, desde o Guarani, quando eu subi no Guarani profissional, a gente pega e eu dou uma olhadinha no escudo da camisa, né, o logotipo, né. E São Paulo não foi diferente, né. Aí você começa a pegar a camisa e assim, será que eu estou jogando São Paulo mesmo, sabe? Era pode falar até uma paixão mesmo, quando, né, os clubes que eu joguei, sabe? E me dei bem. Então, era muito importante, porque nós temos que ir bem no campeonato, fazer um campeonato bom, para que você pudesse ter um aumento no salário, porque se você não fosse muito bem, você não ia ter aumento, né? Então, era muito mais difícil do que é hoje. O jogador, ele estoura no junior, começa a jogar no profissional, aí 2, 3 meses, né, ele já vai para fora do país, ou hoje ele tem um salário muito bom nos clubes, né, o futebol evoluiu muito, né. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, ou você quer ir aí, Aldo? Não, eu ia chamar você mesmo. Então, vamos lá. Renato, você jogou, acho que com 2 camisas 9 que não tinham tanta qualidade, como o Careca e o Serginho Chulapa. No time do Renato, o Renato pode contratar um dos 2. Puta que pergunta escrota, bicho. Quem seria o centroavante no time do Renato? Isso é uma pergunta. Olha, isso é uma armadilha. Eu sempre falo, todas, né? Normalmente o pessoal sempre pergunta, ou eles perguntam qual o melhor centroavante que você jogou, fez do plano de área. Eu acho que eu fui feliz nesse ponto, né? Porque eu joguei com dois atacantes de estilo totalmente diferente. E eu me dei bem, eu me senti bem, sabe? O Serginho Chulapa, né? O Careca eu já tinha jogado no Guarani, depois tive a oportunidade de jogar no São Paulo. O Serginho era o goleador, aliás, o maior goleador de São Paulo de todos os tempos. Então, nós sabíamos que
a gente tinha que armar a jogada, fazer jogada para que ele decidisse o jogo. E ele fez muito bem, né? O bicampeonato paulista, ele fez gols nas finais, né? Jogos decisivos, né? Para nós, antes de eu chegar no São Paulo, depois também. E o Careca é o jogador que sai mais na área minha, né? Eu até comentei com vocês antes, fora do ar, que com o Careca eu fiz mais gols no São Paulo do que com o Serginho Chulapa, porque o Serginho é verdade. Era um estilo diferente, mas eu me dei bem, eu acho que eu continuei na seleção com o Serginho Chulapa, aliás, tivemos em 82, o Careca estava lá, depois ele machucou, 83 também, eu tive com o Careca na seleção. Eu acho que 2 jogadores, né, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, então foi muito importante para a minha vida. Mas no final, Careca ou Serginho Chulapa? Não, você está matando, cara. Eu vou ser diferente, vou pensar com né? Depende do jogo. Qual campo você vai jogar? Aí já fala o técnico. Qual gramado você vai jogar, aí você vai voltar. Vai na técnica, não precisa vai do Careca. Aí precisa mais daqueles times chatos que ia chegar junto, aí, né, o campo não é tão bom, vamos para o Serginho Chulapa. Mas eu dava um jeito de jogar com os dois. Eu acho que é saber com os dois. É uma pergunta difícil, não tem. Como eu disse, eu acho que foram momentos importantes da minha vida ter jogado com o Serginho Chulapa e com o Careca, a mesma coisa. Muito bom, muito bom. O Fábio Alexandre aqui, agora ele tem uma pergunta um pouquinho mais séria. Como é que você vê hoje em dia a formação dos atletas, em especial a formação dos novos atacantes? Hoje, eu não sei o que vocês vão pensar que eu vou falar, eu já estou falando. Hoje os clubes jogam. Eu acho que o Milton Buzeto foi até antes da minha época de estrear no Guarani, ele deve ter jogado contra, e ele era considerado um treinador retranqueiro. Então, o que a maioria dos clubes fazem hoje, quando perde a posse da bola, o que eles fazem? Eles fecham o canto, né? O time todo se defende. Ele fazia isso, era chamado de retranqueiro. Então, você vê quanto tempo atrás Milton Buzeto fazia esse esquema que muitos pessoal fazem hoje. Quando eles perdem a bola, aí eles vêm no meio de campo para a defesa, e os 10 jogam lá atrás. Você vê times da Europa fazem isso, todos os times. Então, hoje, realmente, tem mais dificuldade um atacante. Você precisa de um atacante de área, mas há muitas equipes que estão bem no campeonato, eles não utilizam 2 de beirada, né? Meia que entra pelo meio. São épocas totalmente diferentes. Mas eu acho que se eu estivesse como treinador, eu gostaria de sempre ter uma referência lá na frente. Eu acho que é importante demais, porque você decide o que hoje em dia é muito futebol. São bolas paradas, né? Escanteio, essas faltas diagonais. Quando a marcação é muito bem feita dessa maneira, porque se você acerta essa marcação, né, atrás da linha da bola, é difícil de entrar. Então, você tem que ter aquela paciência de trabalhar a bola de um lado para o outro, bater. Se você não tem um jogador de criação, de criatividade que consegue furar esse bloqueio, o jogo, às vezes, se torna chato de assistir, né? Aí, como é que vai decidir? Tem um escanteio, tem uma falta, joga na área. E você precisa não só dos zagueiros que vêm para a área, como um atacante de área que seja um bom cabeceador. Né? Você precisa do Serginho Chulapa. Também. Isso aí é mais do Serginho Chulapa. Aí o Careca ele já ia mais para as beiradas, né? Mas o Careca era muito inteligente, ele ia conseguir achar uma maneira de fazer. Também. Não tem como. Deixa eu atropelar meu amigo Mesquita, mas eu quero aproveitar que você falou de escanteio. Eu estou agoniado. Você chegou a ver o primeiro gol que o São Paulo tomou do Flamengo no domingo? Você chegou a ver aquele primeiro gol? Eu vi os gols, está tudo muito desligado, não estava? Tá. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. Nós tivemos naquele lance, que foi onde a tragédia começou a se materializar, 2 jogadores, em especial Bruno Alves e Gabriel Sara,
que eles começaram a andar batendo papo sentido meia-lua. E, de repente, eles se dão conta que era um escanteio. Um amigo meu que joga na várzea disse que possivelmente eles imaginaram que era tiro de meta para o São Paulo. Por isso eles tiveram essa atitude. Esse amigo meu joga na várzea. Você, Renato, como profissional que treina jogadores que serão profissionais, é possível o jogador se desligar a tal ponto num jogo no Maracanã contra o melhor elenco do Brasil, passando em horário nobre no domingo? É possível o jogador se desligar, 2 jogadores se desligarem e simplesmente darem as costas para a bola? É possível? Você acredita que isso é possível ou não? Eu acho que aí faltou aquele jogador que é líder, né? Que fala o jogo todo, que orienta a equipe. Veja bem, até o primeiro tempo, até o gol do São Paulo, depois eu tive que dar uma saída. Quando eu voltei, eu não acreditei que estava 3-1 no Flamengo, da maneira que estava o jogo, né? Aí eu fui ver esse gol no outro dia, né? Eu acho que se acontece na nossa época, se eu faço uma coisa dessa, os caras vão querer me bater, os caras vão querer me bater, certeza, qualquer um que fizer isso, né? Eu acho que falhas existem no futebol. A gente é um ser humano, né? É um jogador de futebol. Essa é a nossa produção. Mas mas da maneira que... eu já vi alguns jogos do São Paulo, eu não sei o que acontece nesse clube do São Paulo. Já mudou várias vezes treinador, e acho que vai embalou no Campeonato Paulista, vai fazer um grande Campeonato Brasileiro. De repente dá uma caída, é só quem está lá dentro trabalhando sabe como melhorar isso aí. Porque francamente, eu nunca tinha visto. Eu já vi o São Paulo tomar muito gol bizarro. Eu já vi, porque eu acompanho o São Paulo diuturnamente desde 1985. Eu já vi o São Paulo tomar muito gol bizarro. Mas eu não me recordo de 2 jogadores do São Paulo, no mesmo lance, abandonarem a jogada. Eles estavam de costas, indo sentido meio-campo. E, de repente, alguém grita. Porque, assim, tudo começou, aqueles 2 malucos, o Bruno Henrique e o Arão, aparecem sozinhos. Exatamente onde provavelmente esses 2 deveriam estar. E mais contra o Flamengo, que já estava aqui, já de São Paulo, não ganhava o São Paulo. Todo mundo que acompanhou a partida, nós tomamos esses 3... Quando você retomou a partida, que estava 3-1, nós tomamos os 3 gols em 7 ou 8 minutos. Então, e tudo começou nesse lance que eu estou te dizendo. Um escanteio batido de forma bizarra. O lance foi bizarro. Até hoje eu estou incrédulo, eu não acredito. Mas obrigado pela resposta. É difícil. Né? Não, pode falar. O Daniel Carvalho perguntou aqui, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Onde o Renato jogaria nesse meio-campo? Em todos os lugares. Mas era difícil, assim. Eu poderia jogar aí teria que brigar com o Serginho Chulapa na frente, né? Porque eu ganhei pra você ter uma ideia, eu ganhei a minha bola de prata, que eu tentei no Guarani, não consegui, no São Paulo foi a mesma coisa. 81 estava tudo certo para ganhar, mas infelizmente nós perdemos aquela final para o Grêmio. Aí o Paulo Isidoro pegou a de ouro e a de prata. Eu não deu certo. Eu consegui ganhar 87 lá no Atlético. Sabe que posição que eu jogava no Atlético? Tele Santana. Então, foi com o Tele Santana. Ele me chegou no treino, antes do começo do campeonato, e falou: Renato, eu vou colocar você de atacante, lá na frente. Eu falei: não, professor, mas você tem 2 atacantes, como é que vai ficar os 2 atacantes? Não, eu sou treinador, eu não estou satisfeito. Eu vou começar a treinar, vou te orientar, você vai ver que vai dar certo. E eu fiz uma grande Copa União com o São Paulo, pelo Atlético Mineiro. E aí que eu ganhei a minha bola de prata. Então, você falando dos 4 no meio campo, aí eu teria que jogar mais à frente. Tem que brigar pelo lado esquerdo com o Éder, né? Ou com o Serginho Chulapa, né? Discordo. Tira o Zico. Coloca você, tira o Zico. Não, olha. Tira o Zico.
O Zico, eu tenho essa história, ele disse que não lembra, mas eu lembro também porque eu fiquei a primeira fase no quarto, né? Colocava os dois meias. E no terceiro jogo, já tinha ganhado 2 jogos. Falei, Zico, se o Brasil tiver 3-4-0, inclusive ganha de 4-0 Nova Zelândia, pede para sair, deixa eu entrar uns 10 minutos para minha presença lá. A resposta que ele me deu. São 2 objetivos da vida dele lá, né? De todos, né? Um é ser campeão mundial. A outra, eu quero ser artilheiro da Copa. E nesses 5, 10 minutos eu posso fazer 1, 2 gols, Renato. Não tem como. Aí eu já imaginei que, conhecendo o Tele Santana, ele não ia tirar o Zico. Não tinha como, né? Então... Eu tiraria. Eu acho que ele como ele perdeu, né? Ele tirou... Até acho que era aquele jogo, né, na Itália, ele tirou o Sérgio Chulapa. Ele adiantava o Sócrates. Ele poderia testar um desses jogos que estava 4 e colocar na frente também, por que não? Eu joguei no São Paulo de centroavante também, joguei no Atlético, cheguei a jogar no Guarani às vezes, entendeu? Ele podia ter testado nesse jogo, ele tinha mais uma opção, mas ele sempre ficou aquela opção de pôr o Paulo Isidoro, tirava o Sérgio Chulapa e adiantava o Sócrates. Mais ou menos é por aí que ele mexia, né? E eu estava no banco também, né? E falando nesse jogo Brasil-Itália, o Brasil entrou de salto alto? Não. O Brasil e a Itália fizeram um jogo perfeito, sinceramente. Quer dizer, não foi perfeito porque eu sempre falava que foi uma fatalidade e quando eu estive jogando no Japão, eu estava numa concentração lá, eles colocaram o jogo do Brasil e Itália. Aí eu tive coragem e acabei assistindo o jogo todo. Aquele jogo era para ter terminado empatado. Aí era a vantagem que era do Brasil. Aí depois, pensando bem, eu falei... Os 2 gols do Brasil, não houve falha da marcação da Itália. Foram jogadas, né, o primeiro gol nem se fala, né, passagem da bola que o Zico deu para o Sócrates, né, e o outro foi a passagem do Cerezo por trás do Falcão, o Falcão cortou por meio e bateu, acertou lá na gaveta. Agora, os 2 últimos gols que o Brasil tomou, realmente foi aí que eu acho que decidiu esse jogo. Então, o Brasil errou. Na hora que ele errou, uma vez... conseguiu empatar, né? Aí, quando tomou o terceiro, aí ficou mais difícil. Só que aquela cabeçada do Oscar, aquele goleiro, né, o Zoff, não ia fazer nunca aquela defesa 2 vezes, sabe? Então, eu acho que a Itália fez uma partida muito boa também. Exemplo, mereceu ganhar, como o Brasil merecia empatar até ganhar deles também. Então, eu acho que foi o erro do Brasil que ocasionou essa vitória da Itália. É bem por aí. E, assim, quem estava lá, né, e acompanhou na época, é o jogo que não vai acontecer 2 vezes, sabe? Acho que se o Brasil e Itália jogassem 20 vezes, o resultado não ia ser o mesmo. Aconteceu de tudo, né? Teve o puxão do Zico, se tivesse VAR na época, né? Talvez tivesse sido o pênalti e outras coisas que aconteceram. E aí a gente fala de hoje, né? Mas é aquilo. E olha, quando aconteceu a fase de classificação, jamais ia estar num grupo Argentina e Brasil. A Argentina e a Itália, né, no grupo do Brasil. Porque eles eram quase, né, no começo favorito para classificar em primeiro do grupo. E, de repente, a Argentina, né, fez uma primeira fase, a Itália horrível. Aí caiu no grupo do Brasil. E sinceramente, o pessoal lá, nós ia comentar, o time que classificar aqui, a seleção que classificar aqui, com certeza vai ser campeão mundial. E não foi outra mesmo, né? Pelo futebol que estava mostrando, né? E, infelizmente, a Itália passou e acabou sendo campeão. Eu acho que se o Brasil passa também, ia ser campeão mundial aquele ano. Bem melhor do que era, né? Pegou a Polônia, depois foi a Alemanha, né? Que a Alemanha também estava, segundo tempo, cansada, porque teve aquele jogo histórico lá com a França, né? Na prorrogação. Mas nós comentávamos isso daí, quem passar para a próxima fase do nosso grupo vai ser campeão mundial. E deu a Itália mesmo. Ô, Renato, uma pergunta aqui. Essa pergunta é capciosa, né? Assim, não, a pergunta é capciosa, mais ou menos. Mais ou menos.
A gente conhece o Tele de 92 para frente mais um pouco, né? Você foi treinado pelo Tele no Atlético também, né? E o Tele, a gente sabe que ele cobrava fundamentos dos jogadores, né? É possível que numa seleção de 82 o Tele tenha xingado, não precisa falar os nomes, alguém por causa de fundamentos, porque ele era muito específico nisso. Não pode errar um cruzamento, não pode nada. E a gente sabe como ele fez com o São Paulo, né? 92, 93. Será que naquele time tinha fundamentos? Porque todos vocês eram gênios, né? Mas provavelmente ele ia arrumar algum problema e ia, assim, não, você não está fazendo direito. Não precisa falar quem, mas teve. Teve. Eu tomei dura dele também. E o mesmo o jogador titular, ele não admitia errar um cruzamento, errar um domínio, um passe. Senão ele parava no treinamento e ele mostrava. Pior que ele fazia direito, sabe? E ele fazia, né? E, às vezes a gente comentava, ele vai mostrar, ele vai errar. Ele não errava, né? Cara, então, ele não tinha... Então, esse respeito, o grupo passou, né, a respeitar ele mais por isso. Então, todo mundo procurava estar bem, né, tecnicamente, né? Então, na finalização, no domínio, né? Todo sentido fundamento que ele exigia. Nossa, se errasse um passe, ele ficava louco. Falava, não, um profissional pode fazer isso. Mas não largava mesmo. Nossa, eu vi também no clube, pior ainda, né? No clube é que ele era mais chato ainda. Mas, em compensação, lembro que eu comentei com vocês até que 83 foi o ano que eu mais fiz gol no São Paulo. E foi muito em cima disso daí, sabe? De ter trabalhado muito esse lado. Porque também, por causa do Juninho Fonseca, que numa brincadeira, nós estamos na Copa do Mundo, uma reportagem da revista Pra Cá, ele foi brincou comigo, eu errei um chute, por isso que eu falei, errei um chute, tomei a dura ainda, né? Do Tele, né? Aí ele brincou, falou pé murcho, né? Aí pronto, isso aí pegou. Pôs no placar e eu fiquei bravo, né? Não discuti, fiquei bravo, do meu jeito, né? Você não sabe que eu sou uma pessoa calma. Eu falei, pô, a hora que você vai fazer, que isso é um apelido referente ao trabalho da gente, cara. Isso daí você pode me atrapalhar tudo. Eu falei, mas ninguém vai dar bola. E ele não imaginava ia dar aquela dimensão esse apelido, né? Mas, em compensação, eu procurava estar bem tecnicamente, né? Estar bem com o domínio, bem na finalização, para que ficasse uma brincadeira. Então 83, né, me ajudou demais isso aí. Por isso que eu fiz uns 35 gols, acho, no ano todo pelo São Paulo, sabe? Fazer uma pergunta, o pessoal da barreira, quando você batia a falta, se você era pé murcho mesmo, ou se eles não protegiam as áreas importantes. Queria saber isso, né? É verdade. O LF9 tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, pessoal. Renato, tem algum lance na sua carreira que você fica chateado por não ter dado certo? Eu me cobrava muito, né? Então, às vezes eu até comento com o pessoal, né? Eu poderia ter feito 2 gols no jogo. Se eu perdesse um gol feito, né? Porque às vezes a gente já aconteceu comigo, mano. Todos os clubes acho que eu joguei acontece, não é? E isso ficava na minha mente, né? O jogo acabava 10h30, 11h, eu ia embora, né? Você estava em casa para descansar, dormir. Eu não lembrava dos 2 gols. Vinha o gol que eu... Né? Como é que eu perdi um gol daquele? E aí, principalmente aí no São Paulo, você tinha o vídeo lá, né? Tinha a sala de vídeo na nossa. Então, eu assistia. Até o pessoal falou, até que boleirão fica assistindo um jogo que já foi. Eu falei, nada disso, eu vou ver como é que eu errei. Ele já sabia mais ou menos os minutos, né? Que quando aconteceu isso, para não deixar acontecer de novo, sabe? Então, isso é importante. Agora, jogos decisivos, que você tem uma oportunidade de fazer o gol e você não faz, para o jogador não é fácil, não, sabe?
eu não tinha essa facilidade de bater falta, também não gostava de bater pênalti, né? Tinha que fazer gols, bola rolando, não tinha como. Ou é de escanteio, ou é de falta, né? Levantado na área, e com jogadas, né? Então, eu não lembro. Eu acho que eu vou lembrar, mas apesar que eu fiz o gol, né? Teve um jogo contra a Ferroviária no Pacaembu, que até o pessoal falou, porque eu errei o chute, eu não peguei legal na bola mesmo, a bola acabou enganando o goleiro entrando, e a chuteira foi por cima do goleiro para dentro do gol, né? Um lance assim, eu nunca vi, né? Eu quero você chutar pro gol, a chuteira sair junto com a bola saiu ao contrário, o goleiro achou que ia pegar em cima dele, saiu bem do lado dele, e aí a chuteira acompanhou por cima dele a bola entrou dentro do gol também, a chuteira, né? Mas eu tive alguns jogos que, claro, era fácil fazer o gol, a gente ficava se complicando. Já acontece direto. Aí. E claro que não era esse gramado que a gente jogava hoje, né? A gente podia ter uma pequena desculpa, né? Porque, nossa, você vê os lances aí que eu conduzi a bola, tem lá no Brinco de Ouro, no Morumbi, que a bola ia... você pegar um dos gols mais importantes que eu fiz aí seriam dois, né? Porque contra o Corinthians, nesse 4-0, que foi o gol do Fantástico, mas se você vê eu conduzindo a bola pelo lado, né? Pela lateral, né? No contra-ataque rápido, a bola vai quicando. Então, você não é... né? Você perdia o tempo, às vezes você perdia o tempo da bola e não conseguia fazer a jogada. E nesse lance eu fui feliz, eu consegui fazer, mas a bola vai quicando, é difícil. Então, esse gol foi muito importante, porque era o começo que eu estava no São Paulo. E isso aí começou a me dar muito mais confiança a jogar, né? O Campeonato Paulista, né? Existiu um moleque no São Paulo que lembra o que é o Renato. Se chama Kaká. Né? Se chama Kaká. Kaká. Ele lembra o que é o Renato. Ele lembra, né? Renato, eu me desesperei, porque assim, aqui o grupo chama Manicômio, o canal chama Manicômio. Você deve imaginar que tem um pessoal que não é muito certo da ideia. Como você comentou lá atrás que o Tele, lá no Galo, ele te colocou no ataque, eu imaginei que esse rapaz aqui de cima... eu já sei. Ia citar que o técnico argentino do São Paulo está fazendo alguma coisa parecida com um jogador chamado V. Bueno. E eu pensei que ele ia querer comparar. A live ia cair. Não. A live ia cair. Pelo amor de Deus. Se você fizesse isso, eu ia até quebrar a tua cara. Estou falando de Renato. Não, por um instante, eu imaginei que você ia fazer. Não. Eu sei dessa história. Eu sei dessa história que o Renato foi deslocado lá e o Tele sabia muito bem que ele estava botando no ataque. Ele sabia muito bem. Te conheço. Não, ele sabia muito bem que ele estava botando no ataque. Aldo Augusto, só para terminar, e assim, existiu um moleque no São Paulo chamado Kaká que lembrava você. Não é você que lembra o Kaká, ele lembrava você. E era ponta de lança, né? Como se chamava antigamente. E que coisa bonita, né? Antigamente jogava-se com 2 meias, né? Meia direita, meia esquerda. Você jogou com o Mário Sérgio, que era um cara extremamente nervoso, a tranquilidade em campo, mas fora de campo tinha umas histórias dele, né? Mas em campo era uma maravilha. Tocava, olhava para cima, tocava a bola para lá, beleza. Falecido Mário Sérgio. Também dois, né? Níveis fortíssimos, que era quando eu cheguei ao Zé Sérgio, né? Depois Mário Sérgio, né? Eu acho que foram 2 grandes jogadores no nível de seleção brasileira, né? Acho que foi muito importante. Falando sobre o Kaká, o Kaká, acho que quando ele foi o melhor do mundo, ele estava no Milan, né? Jogando pelo Milan, me parece, né? Exato. Poxa, o que eu torci para que, né, ele pudesse ser o melhor do mundo, porque ele é um jogador do meu estilo, né? Então, ele a cópia sua atualizada. Ele só foi uma versão nova sua.
que estava difícil de aparecer. Então, o Kaká realmente, a história do Kaká no São Paulo, que ele era reserva de outro jogador, nos juniores, foi convidado para fazer um coletivo com os profissionais, de repente, não sei se é verdade isso aí, né? De repente ele treinou bem, o treinador gostou e colocou ele, deu certo, porque lá o futebol tem essas coisas, né? E um jogador no estilo, na minha época, era muito difícil, né? Desse estilo meu, você ser considerado o melhor do mundo, né? E o Kaká logo depois, né, conseguiu isso, então eu fiquei muito feliz com isso. O Kaká parece com você. Preciso um dia ele crescer para parecer com você mais um pouquinho. Um abraço para o Chico. Pode falar. Não, eu só tenho que agradecer, né? Acho que o jogador de futebol, o importante é isso, né? Porque você fazer os clubes que você tem a oportunidade de passar, você se dá bem, né? Eu acho que todos que eu passei, talvez a exceção um pouco, um ano no Botafogo, que realmente eu não me dei bem, né? Não consegui mostrar tudo que eu poderia, né, mostrar. Aí nas outras equipes que eu tive, eu me dei muito bem, graças a Deus. O Marcelo Silva tem uma pergunta aqui. Renato, você acompanha os jogos da seleção? Acha que temos chances na Copa do Mundo? Abraços de Léus, Bahia. Eu acho que o Brasil sempre, né, mesmo às vezes com alguma dificuldade ou não, vai ser favorito para chegar e ir bem numa Copa do Mundo, né? Eu não tive a oportunidade de ver todos os jogos da Copa América, né? E infelizmente na final eu assisti e foi surpreendida pela Argentina, que também vinha, né, muito tempo sem ganhar a Copa América, então se preparou para tentar, mesmo com alguma dificuldade que o Brasil não teve, né, para chegar à final, a Argentina teve, né, porque até a semifinal ganhamos pênalti, né? Eu acho que talvez a frase que o Neymar falou que gostaria de pegar a Argentina, a gente no futebol tem umas coisas, por aí. Não, a gente não deve falar essas coisas. Fala antes e acontece. De repente, a Argentina se superou e né, num lance de habilidade, né, do jogador argentino lá, né? De Maria. Aí eu tenho certeza que a Argentina se fechou de tal maneira que o Brasil não ganha da gente de maneira nenhuma, né? Agora, tem grandes jogadores, aliás, os maiores estão fora, né, do Brasil. Se tiver condição de fazer um bom trabalho, né, você reunir eles um mês antes de fazer um trabalho forte, o Brasil vai ser sempre favorito. Precisa melhorar, eu acho que precisa melhorar muito também, mas sempre vai ter, vai ser uma seleção meio favorita para chegar às finais numa Copa do Mundo. O SPFC Eterno está perguntando aqui. Renato, hoje os jogadores estão muito expostos nas redes sociais. Você acha que isso é bom ou ruim para os atletas? Eu acho que eu vou para o lado que eu acho que, da mesma maneira que tem uma facilidade de aparecer, né? De repente, para o mundo todo, né? Um jogador que começa a ter uma carreira boa e nas redes sociais, ele vai, né? Vai ter um monte de seguidores, né? Só se ele não agir como um jogador profissional, ele vai ter problemas, como acontece com muitos aí, né? Eu acho que era melhor na minha época, lá que ninguém ficava sabendo de nada. Hoje é muito arriscado hoje, né? Você vai ter que saber. A gente que é mais antigo, com a internet, a gente de vez em quando a gente apanha muito, né? Eu sou um que apanha bastante também, mas tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você coloca, o que você fala, as pessoas, né? Alguns vão entender de outro jeito, errado, vai começar a fazer. Viram uma bola de neve enorme, né? Então, os jogadores têm que tomar muito cuidado com essas redes sociais. O que eu sinto, Renato, é que o jogador atual, ele não tem a consciência que nós três, mais tantos milhões, nós somos torcedores. Então, é difícil para o torcedor você perder para o seu rival de 5 no domingo e 15 minutos depois, 20 minutos depois do que acabou o jogo, você pega esse equipamento aqui e o cara tá no TikTok
fazendo dancinha. Ou, no caso do nosso time, o camisa 2, o nosso lateral titular, está tocando piano com a seleção olímpica. Então, ele veste a 10, ou... isso para nós, torcedores, parece que esses caras eles não entendem isso, que nós amamos. Eles são profissionais, eles têm o direito de usufruir do justo dinheiro que eles ganham, mas, pô, no seu determinado momento, pô, você foi campeão paulista, me abraça, me chama para festa, tá tudo beleza. Agora você não vai tomar de 5 do Flamengo e vai colocar na rede social dancinha no TikTok. Me desculpe, isso não entra na minha cabeça. Esse é o problema. Parece que essa molecada, eles não têm essa noção. Isso é que machuca a gente. Eu trabalhei, né, na base, como disse, sub-20, né, no Guarani esse tempo, depois sub-17. E eu costumava falar muito para os garotos, né? Eu falei, vocês, fora de campo, vocês são muito mais espertos, né? Do que, exemplo, da maneira que eu fui, né? A gente era meio bobão, falando, mas dentro do campo, você tem que ser o contrário. Dentro do campo, você tem que ser esperto, inteligente, jogar, vocês não são. Vai bem por isso que você estava falando. Nossa, eles fazem aquela coisa dentro do campo, não é possível você fazer um negócio desse aí, gente. Lá fora, está todo mundo esperto. O que vocês vão ganhar na vida de vocês? É aqui dentro. Fora não adianta. Né? Mas realmente as coisas inverteram, porque, é que nem você mostrou, é o celular. Isso daí, redes sociais, né? Instagram, Facebook, é uma loucura isso aí, né? Então, eles têm que ser espertos, têm que saber fazer as coisas no momento certo, né? Porque senão vai dar o que você falou. Imagina o torcedor, você tomou de 5 lá, você vai ver um negócio desse na rede social, ninguém vai gostar, não tem como, né? Eu acho que aí é o lado profissional do jogador. O jogador tem que ser profissional, ele tem que saber disso. Ele está virando um grande clube, não tem uma torcida enorme, então ele vai ter que saber, quando as coisas não estão bem, ele tem que se dedicar ao trabalho dele, tem que esquecer essas coisas aí, sabe? Eu acho que aí ele vai se dar bem. Agora, usar, né, numa situação que você não está bem dentro do campo, está mostrando para a torcida, né, o time não está bem, você querer mostrar umas condições diferentes, porque ele não está no trabalho, ele tem o direito de fazer isso, não vai dar certo, vai dar problema, vai ser problemático, isso aí não tem como, né? O Luizão está perguntando aqui pelo chat, muitos técnicos hoje são entregadores de colete? Olha, que pergunta, viu? Não, hoje para você ter uma ideia, como exemplo, eu não fiz o curso, porque eu também não quero ser treinador mais, né? Mas eu teria, para você treinar hoje um sub-17 e sub-20 também, você tem que fazer o curso da CBF, sabe? Né? Então, é uma pergunta complicada de falar. Eu falava, entregador de coletes, né? Mas só que eu falava para os meninos, eu falei, vocês têm que respeitar isso aqui, eu sou treinador. Então, quando nós jogávamos, o treinador, ele vinha com o colete, entregava para os titulares. Então, eu falei, isso aqui vocês têm que pegar com unhas e dentes, quando o treinador pega e dá o colete para você. Era o contrário que eu estava falando, né? Tem muitos treinadores entregadores de colete. A gente ficava naquela expectativa, será que ele vai me pôr titular? Não, quando ele entregar o colete, é uma alegria imensa, sabe? Então, é o contrário do que, né, hoje você ouve uma pergunta dessa, seu entregador. Eu acho que tem treinadores bons, né, jogadores que vão vencer, vão fazer uma carreira grande, como outros também não vão conseguir, eu acho que, como aconteceu na época da gente também, né? Eu acho que tudo tem que ser o profissionalismo. Acho que o cara, quando ele é profissional, ele é bom, ele vai se dar bem. E ainda no chat aqui tem mais uma pergunta. Renato, tem algum clube que você gostaria de ter vestido a camisa e não teve a oportunidade? Boa pergunta, interessante. Vai comprometer. Vai comprometer. Não, eu lembro que eu comentei que era palmeirense. Eu peguei né,
entendendo de futebol e gostava, pegou a academia, né, de futebol, que era o Palmeiras, né, por meu pai ser palmeirense, meus 2 irmãos mais velhos eram palmeirenses, então você vai, né, passei a gostar. E claro que você, como garoto, você pensava em jogar um time no Palmeiras. Inclusive, antes de eu ir para o Guarani, eu cheguei a treinar. Eu ia para São Paulo 2 vezes por semana, terça e quinta, treinava no Palmeiras, inclusive treinava no campo de terra em São Paulo até. E aos finais de semana eu jogava no Amadorzão lá, né? Pelo Buenópolis, é o time da Amador que eu jogava. E fui fazer um jogo num final de semana em Valinhos, contra o Rigeza lá. Um conselheiro viu eu jogar, naquele jogo fui bem, fiz o gol, empatei o jogo. E eu tive o convite de ir para o Guarani. Aí, como o Palmeiras não estava me aproveitando... Graças a Deus, graças a Deus. Eu não estava aproveitando, eu preferi... Eu não fui mais para São Paulo, fui para Campinas. Aí começou a minha vida, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos no campeonato de juniores, o Guarani São Paulo. O São Paulo pegou, estava na nossa frente, levou para a preliminar do jogo, 15 de Piracicaba, e isso foi em 75, de São Paulo. Acho que o pessoal de São Paulo achou que a gente ia chegar no Morumbi a tremer. Foi a primeira vez que eu pisei no Morumbi, para vocês terem uma ideia. Sabe quando terminou o jogo? Vocês têm ideia? Pelo jeito... Nós ganhamos de 7-1 do São Paulo. Não, Renato, vamos falar... É que não poderia ter acontecido, a gente sentiu o Campo Grande, a torcida, imagina, aquilo é um negócio pra gente, pra mim, então, pelo amor de Deus. Só que isso aí foi o contrário, a vontade da gente jogar dobrou, né? Pô, nós ganhamos de 7, São Paulo estava líder, estava na nossa frente, nós ganhamos de 7. Graças a Deus, o papai do céu te colocou no verde certo, e depois desse verde do interior, você veio para o São Paulo. Graças a Deus. Eu não posso dizer melhor do que isso, cara. Não posso dizer melhor do que isso. Não, é que a gente tinha uns juniores, nós fomos campeão paulista em 75. Né? Aí que começou as oportunidades daquele grupo lá de realizar o sonho de ser um jogador profissional pelo Guarani. Isso ajudou muito, né? Senhores, vocês têm mais uma pergunta para fazer para o nosso convidado? Eu estou extasiado, eu não sei nem o que perguntar mais para o cara bom desse. Renato, assim, não, vou falar um pouquinho. Assim, você que hoje está lidando com a base do Guarani, cuida dos garotos. Como assim, estranho, uma coisa que eu quero entender. Os jogadores hoje, as crianças, chegam, querem ser zagueiros, porque assim, a gente não encontra no Brasil hoje. O São Paulo, por exemplo, está procurando um meia, né? Está procurando um você, e não acha. Está procurando um atacante, um camisa 9, um Serginho, um Careca, não acha. Os caras estão com medo de ser essas pessoas? O que acontece? Como é que você identifica isso? Qual o problema? Né? Parece que todo mundo, zagueiro a gente tem, lateral acha que tem. Como é que se identifica isso na base? Normalmente os meninos vão, né? Você tem uma ficha, eles preenchem a ficha. Aí tem uns, né, que fica na dúvida, então ele coloca 2, 3 posições, joga lateral, volante, joga de atacante, mas eu acho assim, eu trabalho, já estou lá um bom tempo no Guarani, eu acho que nesse nível, né, a gente vai falar de nível de jogadores, porque hoje na base, os clubes, né, grandes, eles estão uma estrutura tá bem melhor, sabe? Então, a captação de garotos que aparece melhor, tá indo, vai para o São Paulo, vai para o Corinthians, Flamengo, Internacional. E nós temos essa certa dificuldade do interior, né, o Guarani. O Guarani ainda tem um nome forte, mas... então, normalmente, a gente não consegue pegar no nível que os times grandes pegam esses meninos, entendeu? Então, trabalha, às vezes, não deu certo no São Paulo, não deu certo no Corinthians, no Grita, aí acaba aparecendo, aí eles dão preferência para o Guarani.
Não está fácil mesmo. Realmente, a gente olha, observa nos campeonatos, você olha os times do campeonato de base, que na época que a gente jogava, o pessoal tinha os olheiros, tinha o treinador que falava, esse aqui vai dar jogador, aquele não vai dar jogador. Hoje você não consegue, num treino, 2 treinos, você falar que o menino vai ser jogador ou não. Você normalmente fica uma semana, 10 dias, aí que você vai ter certeza que ele vai ficar no grupo ou não. Então, tá muita diferença do que na época da gente, sabe? Então, não é fácil o trabalho de você... eu acho que o Guarani, acho que os últimos jogadores, né, que vieram, chegaram também no nível fortíssimo de seleção, eu acho que foi naquela safra do Luizão, do Amoroso, né? Depois tá demorando muito de você atingir um nível fortíssimo como era o Guarani antigamente, né? Hoje, por exemplo, o São Paulo tem vários jogadores da base, não tem? Que estão jogando. Só que agora, como não está bem, né, alguns já estão sendo criticados, que é o normal, né? Mas não é fácil. Você achar jogador de nível de seleção brasileira, nível do que vai um dia passar por um time grande, entendeu? É claro que a estrutura, você pegar hoje do São Paulo com a do Guarani, o Guarani tá com o CT agora, né? Arrendou um CT que era do Firga e do América por 10 anos, então eu acho que a partir de agora o trabalho vai ser muito mais forte e acredito que daqui 2, 3 anos, 4 anos, o Guarani vai conseguir a começar a revelar jogadores no nível do que precisa o clube para depois, né, que sempre for forte do time do interior, né, revelar o jogador e depois ter uma vez para o time grande ou para fora do país. Acho que aí é quando o clube se torna rentável, né? Giuseppe, você tem uma pergunta para o Renato? Não, na verdade, pergunta não tem. Eu só queria que o Renato soubesse, e já partindo aí para minhas considerações finais. Renato, o nosso canal, ele tem aqui no YouTube, ele foi formado há aproximadamente 60 dias. Nós somos amigos de um grupo de WhatsApp e resolvemos ir ao YouTube passar a nossa maluquice do áudio para a tela. E nós tivemos algumas divergências, qual que ia ser o rumo do canal, qual ia ser a pauta do canal. Mas a única coisa que todos nós concordamos é que uma vez por semana nós entrevistaríamos alguma personalidade, alguma figura que contribuiu para que o São Paulo Futebol Clube fosse o que ele é hoje. Seguramente, no nosso coração, o maior clube do mundo e no coração e na mente dos outros, um dos maiores. Então, eu queria te agradecer demais a tua presença aqui e saiba que você estar aqui no nosso coração, você faz parte de um daqueles que construiu a nossa rica história. Muito obrigado, você de pronto aceitou o convite. Então, eu só tenho a te agradecer pelo que você foi como jogador, pelo que você edificou a nossa instituição e pela pessoa simples que, no nosso contato, você de pronto aceitou o convite. Muita sorte na sua vida e que, se Deus quiser, um dia o seu destino e o destino do nosso amado tricolor voltem a se cruzar. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Eu acho que vai ser, para mim, sempre vai ser, a gente é importante. Eu me emociono às vezes até, né, por falar de São Paulo, porque me ajudou demais, né? O São Paulo Futebol Clube me ajudou demais na minha carreira, né? E eu também pude contribuir com o meu futebol e dar muita alegria para a torcida do São Paulo. Eu acho que isso é importante para qualquer jogador, né? E foram 5 anos que me marcou muito e sempre vai ser um prazer de falar, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente não lembra de falar, né? Momentos, nesses anos que eu vivi de São Paulo, mas isso aí está guardado aqui, pode ter certeza, são 5 anos que não tem como esquecer. É um grande clube, me deu todas as condições para realizar tudo, né, o que eu quis como jogador profissional. São Paulo foi grande demais para mim também. O prazer foi nosso e muito obrigado por tudo. Ok, obrigado a vocês. Né? Um abração a todos aí, tá?
Ô Mesquita, você tem uma consideração final a fazer? Eu primeiro, né? Primeiro, já falei desde o começo, mas ao Renato eu só tenho que agradecer. Você acredite, você foi um pilar da formação do São Paulino, né? Não tenho o que dizer, né? Um cara de 52 anos de idade hoje, que cresceu, né? E foi assim, exemplar na minha vida, ver aquele time com o Valdir Pérez, com o Serginho, Zé Sérgio, com tanta Dario Pereira, Oscar. Eu guardo isso mais no coração do que muitas coisas que eu já vi na minha vida. Então, primeiro, agradecer de coração por você ter vindo aqui falar com a gente. Hoje, para mim, é difícil imaginar que eu consegui isso, né? Muitos amigos aí que estão assistindo e vão assistir, né? Quando eu falei assim, eu vou conversar com o Renato, os caras falam, não acredito, não vai não. Vou sim, vou sim. E desejar muito sucesso a você, muita paz, muita saúde, e que você encontre na categoria de base do Guarani algumas pessoas como você, como Careca, mandar para o São Paulo, porque está difícil hoje, e torcer que dê isso. Mas fica tudo bem, você, a esposa, os filhas, né? Filhas, né? São 2 filhas, né? Tudo de bom para você. Tem o Lucas também, que veio. Olha só, hein? Um grande abraço, cara. Estava jogando no Japão, né? Ele nasceu, inclusive, lá, né? Aliás, você já foi para o Japão também. A gente nem citou isso. Mas faremos outras lives, e aí você vai contar a história japonesa sua. Com o Oscar, inclusive, que ele conta as histórias dessas. Foi mesmo. Não, eu só tenho que fico contente, emocionado de ouvir isso aí. Eu acho que isso aqui é importante, sabe? Eu me sinto bem, a gente sente bem ouvir isso, né? A pessoa ficar só ouvindo falando de você, não era profissional, bagunceira, não sei o quê. Não, porque é uma profissão, o jogador de futebol tem que saber que é uma profissão. Só que é uma profissão que você, em 6 meses, muda, de repente, muda completamente a sua vida, né? Hoje não é conhecida que 6 meses, de repente, você é conhecido no mundo todo, então tem essa facilidade. Mas é uma carreira curta, então se você não souber aproveitar profissionalmente e saber, né, investir bem, você, né, como muitos casos aí de colega que joguei junto, então numa situação difícil hoje. Então, tem que entender, você está na mídia, está na televisão, né, aparece em tudo quanto é lugar, mas você é uma profissão que você vai ter 15 anos, né, se não se machucar, 15 anos para você fazer sua vida, né, a não ser que você continue no futebol como treinador e dê certo, mas não é fácil, né? Que vai parando quantos jogadores e não tem espaço para todo mundo ser treinador, né? Ou vai ter que ser auxiliar isso aí. Então, eu acho que ouvir isso, né, que você está me dizendo, eu fico contente demais. Sua profissão inspira, assim, a mudança para você, e inspirou a mudança para pessoas de uma vida, né? Claro. Então, agradecimento de coração, viu? Um abraço, é o mesmo. Tá. E eu, Aldo Augusto, aproveito para fazer um agradecimento em nome do canal Manicômio Tricolor e do grupo de WhatsApp Manicômio Tricolor por ter aceitado o nosso convite a participar dessa live aqui hoje. Foi muito bom, conversa boa é aquela que rende, você não vê nem o tempo passar. Nós já estamos aqui há 1 hora e 3 minutos falando sobre São Paulo. Então, e a gente nem vê o tempo passar. Então, de coração mesmo, muito obrigado por ter atendido ao convite, e também muito obrigado a todo mundo que esteve no chat hoje, o Vinícius Carbone, Fábio Cerqueira, LF9, que participaram conosco desse superchat que nós tivemos hoje. E lembrando que canal Manicômio Tricolor também é live pré e pós-jogo. O próximo jogo agora vai ser quando? O próximo jogo do São Paulo Futebol Clube é no sábado, às 19 horas, no Cícero Pompeu de Toledo, contra a Sociedade Esportiva... Na qual o Renato costumava dançar e pisar em cima.
Renato. Renato, que no nosso meio-campo e no nosso ataque, baixe vosso espírito no sábado. O Renato dançou e trollou em cima desses caras. E nós precisamos de 6 pontos desse jogo. Mas você sabe que o presidente me convidou para como é que é? Na apresentação do Rigoni, né? Pelo menos eu estou feliz. Pelo menos ele está fazendo gol, né? O nosso melhor. Olha o padrinho do nosso melhor jogador. Olha o padrinho. Não, Casares, não é para convidar o Renato na apresentação. Bota o Renato para jogar hoje, porque vai dar bom, cara. Bota o Renato sábado, ele vai fazer o que ele fazia com o Palmeiras. Pelo menos fica pé quente com o Rigoni, ele está fazendo gol, né? Espero que continue fazendo. Não, mas a gente entra lá. Renato, não dá uma meia horinha para você jogar ali, 10 minutos. Você vai fazer com o Palmeiras o que você fazia antes. É verdade. Eu me dava São Paulo contra o Palmeiras, me dava bem mesmo, isso é verdade. Eu me dei bem. Mas valeu. Obrigado. Renato, obrigadão, viu? Obrigado demais, cara. Você é show. Já sabe onde me achar, né? É só convidar que a gente tem muita coisa para falar ainda, pode ter certeza. Sim, com certeza. Obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Participar com vocês. Um abração para vocês. Manicômio, seu fã. Valeu. E felicidade para vocês, para os manicômios. Tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, um abraço, tchau. E também a gente vai estar no sábado a partir das 6h30 até mais ou menos umas 6h40, 6h50. E depois do jogo, a gente vai repercutir o jogo contra esse time verde que o nosso entrevistado de hoje não jogou, ainda bem. E agradecendo a Cirlei Cristóforo no YouTube, que mandou um coraçãozinho pra gente. Muito obrigado. E é isso. Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Obrigado e até sábado. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Abraço, Renato.